A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos à Semana Política com André Pinotes Batista, deputado do Partido Socialista, Paulo Edson Cunha, deputado do Partido Social Democrata, e Paula Santos, deputada do Partido Comunista Português. O programa está no ar às segundas-feiras às 5 da tarde, com repetição às terças às 3 da tarde. E os temas para hoje são o apoio a António Costa, que se discute em Portugal, para o Conselho Europeu. O Governo já declarou formalmente o apoio. A Iniciativa Liberal e o Chega não apoiam, assim como o Partido Comunista também não. O plano do Governo para a educação, que foi apresentado na semana passada, e temos também as escalas das urgências para o verão, e há aquela polémica sobre as administrações hospitalares. O primeiro tema sobre o apoio a António Costa, eu desta vez começava por Paula Santos, que não apoia esta hipótese de António Costa ser nomeado Presidente do Conselho Europeu e disse Paulo Raimundo já há algum tempo que não é a pessoa que está em causa, mas as políticas que este grupo dos socialistas europeus defendem. Quer explicar melhor por que razão é que o PCP não apoia a candidatura de António Costa? Cumprimento todos. A questão, vamos ver, em bom rigor, não se trata de apoiar ou de não apoiar. Seja quem for que exerça essas funções de Presidente do Conselho Europeu, que, como se sabe, é escolhido pelos membros do Conselho Europeu, que são os governos dos diversos Estados-membros, vai assumir aquelas que são as orientações da União Europeia e não será, certamente, para servir o nosso país. Portanto, estamos a falar de um cargo que aquilo que temos visto ao longo de todos estes anos tem sido sempre numa lógica de aprofundamento as decisões que se têm tomado têm sido sempre numa lógica de aprofundamento do neoliberalismo, do federalismo, do militarismo e, portanto, não são propriamente os interesses do nosso povo e do nosso país que são defendidos. Aliás, já houve portugueses em diversos cargos em instituições internacionais, também ao nível da União Europeia, nomeadamente o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e viu-se bem o que é que significou para o nosso país naquele período da troika, de empobrecimento, de desemprego, de agravamento das condições de vida. Não se pode dizer que foi propriamente a defesa dos interesses do nosso país ou do nosso povo que prevaleceram nas opções políticas que foram tomadas. Como foi dito, a questão aqui não é propriamente da pessoa, nem é se apoia ou deixa de apoiar, porque a decisão vai ser tomada ao nível do Conselho Europeu. A questão que aqui está são, de facto, as opções políticas, e que opções políticas no plano da União Europeia é que são defendidas para defender o nosso país e o nosso povo. Estas é que são as questões centrais. Nós temos visto ao longo dos anos a perda de parcelas da nossa soberania. O Pacto de Estabilidade, a governação económica são bem exemplos disso, onde antes de tomarmos decisão sobre o Orçamento de Estado no nosso país, as principais orientações são primeiro avaliadas pelas instituições da União Europeia. E, ora, isto não faz nenhum sentido num país soberano. E, portanto, estes são aspectos. Aliás, e temos visto também... Portanto, para o PCP, o facto de ser um português não é tão relevante nesta matéria, e mesmo sendo de um grupo de esquerda, do Partido Socialista, também não é suficiente para haver um apoio a esta candidatura. A questão aqui de central são as opções políticas.
E ao longo de todos estes anos, até mesmo por parte do Partido Socialista, sempre acompanhou, aliás, até bem recentemente, ao nível do Parlamento Europeu, com as alterações das normas, nós já tivemos a oportunidade de discutir isto aqui a propósito de outro tema, as alterações às normas do Pacto, das regras do Pacto de Estabilidade, foram alteradas, significa cortes na despesa pública, e os deputados do Partido Socialista no Parlamento Europeu estiveram de acordo, bem sabendo que era prejudicial para o nosso país, como são prejudiciais o conjunto de regras do Pacto de Estabilidade, da governação económica, como mesmo em termos dos fundos comunitários, há imposições, ou seja, as opções que estão são na base da decisão que investimentos fazer, não é em função daquelas que são a nossa realidade e as nossas necessidades, mas sim em função daquelas que são as imposições por parte da União Europeia. E, portanto, eu creio que isto deixa bem claro a questão, já referi e queria deixar claro. Não estamos aqui não se trata aqui da pessoa, nem se trata de apoiar ou de não apoiar, porque no quadro da União Europeia vai ser a opção será decidida no Conselho Europeu. Trata-se aqui, de facto, de que opções políticas é que serão defendidas para defender o nosso país. E bem se sabe que quem assumir estas funções não vai ser os interesses do nosso país e do nosso povo que vão prevalecer, mas sim aquelas que são as orientações por parte da União Europeia e que se veja que têm sido bastante prejudiciais e que têm impedido o nosso desenvolvimento. Paulo Edson Cunha, de forma diferente, a AD, neste caso até já no cargo de Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, declarou o apoio à candidatura de António Costa para este cargo de Presidente do Conselho Europeu. Significa que é o fator nacionalidade, o ser português, que está sobretudo aqui em causa, embora também se saiba que a AD, quer dizer, o PSD, integra o grupo dos populares europeus, que é um grupo que, em princípio, vai ficar com a presidência da Comissão Europeia. Há este entendimento entre os grandes grupos políticos para repartir esses altos cargos dos órgãos da União Europeia. Antes de mais nada, cumprimento todos, especialmente ao comentador Francisco Rito, à Paula e ao André, também os meus cumprimentos a todo o auditório. Neste tipo de situações há várias vertentes que devem ser analisadas, não deve ser analisada apenas uma única situação. A primeira das quais, de facto, poderá ser, se quisermos assim, a família política que estivermos a falar. Nós sabemos que são feitos jogos e acordos previamente, tendo em conta o número de forças políticas de um lado e de outro. Portanto, esse reajustamento é feito a cada 4 anos e a cada eleições. Neste caso, até se previa de uma forma que a mim pessoalmente não me agradava nada, que o PPE eventualmente tivesse que fazer aqui algum tipo de cedência a partidos mais de extrema-direita, o que me estava a deixar, em termos pessoais, bastante incomodado com essa situação. Mas a grande verdade é que o centro-direita, o centro político acabou por vencer. E neste momento existem todas as condições de se manter a atual comissária e de António Costa ser o Presidente do Conselho Europeu. A outra vertente e a outra perspectiva que nós devemos aqui apontar tem a ver com uma vitória da diplomacia portuguesa. E esta vitória da diplomacia portuguesa tem sido uma constante. Portugal é um país pequeno, mais do que tudo, em termos europeus, é um país periférico e é um país também, infelizmente, é um país também ele dependente. Daí que seja importante, sempre que consigamos, como já temos conseguido no passado, e como com certeza iremos conseguir no futuro, sempre que conseguirmos que as nossas peças, as nossas personalidades, os nossos políticos consigam alcançar algum tipo de destaque e consigam ter algum tipo de relevância no peso, naquilo que é depois o peso institucional, eu penso que tenho a certeza que é claramente bom, antes de mais nada, para Portugal. Daí que, dentro dessa perspectiva, é uma vitória de Portugal e dos portugueses.
não devemos estar aqui a ver, porque se pusermos isto numa perspectiva de que para o PSD António Costa não prestava para Primeiro-Ministro e pode prestar para Presidente do Conselho Europeu. Em primeiro lugar, estamos a falar de cargos diferentes. Em segundo lugar, estamos a falar daquilo que é a perspectiva de um Presidente do Conselho Europeu, quais são os seus poderes, quais são as suas prerrogativas, completamente diferentes. Até porque António Costa, como sabemos, antes de mais nada, ali estará como peixe na água, porque é um diplomata por excelência, não sendo um diplomata de carreira, mas é um diplomata, é um homem de bastidores, é um homem de jogos políticos, portanto estará como peixe na água nesse cargo, daí não tenho qualquer tipo de dúvidas. E depois acaba por ser moralizador e acaba por ser bastante positivo para Portugal. Finalmente, nós, quando vemos, podemos dizer que neste tipo de situações e neste tipo de cargos, pouco importa a nacionalidade. Eu não entendo que assim seja. É verdade que numa perspectiva teórica, a verdade é que o cargo tem que se sobrepor à nacionalidade. Isso não há dúvida nenhuma. E os jogos de interesses que normalmente estão subjacentes, não só a estes cargos, mas também a toda esta estrutura, é uma estrutura que, antes de mais nada, tem que defender a Europa. Por exemplo, um vereador numa Câmara Municipal está ao serviço do município, não está ao serviço do seu partido. Em primeiro lugar está ao serviço do município. Mas a grande verdade é que depois as pessoas são seres humanos, têm formas de agir diferentes, têm sensibilidades diferentes e, naturalmente, que o peso político e o peso institucional e o cunho pessoal que António Costa puder dar, se for eleito e se for designado para o cargo, o cunho político que ele pode dar, poderá, em alguns casos, em casos de desempate, com certeza, sem dúvida nenhuma, ajudar Portugal e ser bastante positivo para Portugal. Neste momento eu penso que é aquilo que é relevante dizer e penso que será, se conseguirmos, mais uma vez, termino como comecei, uma boa vitória para Portugal. André Pinotos Batista, que comentário é que lhe merece esta perspectiva de António Costa poder vir a ser Presidente do Conselho Europeu e como é que avalia o conjunto dos apoios em Portugal, designadamente vários partidos da direita e também da esquerda já terem declarado que não apoiam esta candidatura? Antes de mais, boa tarde a todos. Peço desculpa se de alguma forma a minha voz estiver afetada, mas penso que me farei compreender, mais tosse, menos tosse. Perdão. Antes de mais, nós precisamos de compreender que nós não estamos apenas a falar de qualquer português. Nós estamos a falar de António Costa, um dos melhores servidores públicos que Portugal democrático conheceu, para os seus defeitos, com certeza, como todos, mas acho que há aqui uma dimensão suprapartidária, não sendo eu um defensor de uma visão chauvinista em que se trata de apoiar por ser apenas um português. Não se trata disso, trata-se de apoiar por sabermos que é alguém competente, antes de mais, depois que teve sempre uma capacidade enorme de afirmação dos interesses de Portugal no mundo, tipo, ilustrava, por exemplo, o PRR, um exemplo relativamente simples, mas onde foi patente na grande capacidade negocial de António Costa, o interesse que pode ter, não ter um português qualquer, mas ter este português à frente de uma instância tão importante. Eu chamava a atenção, no entanto, nós estamos aqui, e não deixo de dizer que, respeitando a opinião do PCP, ela me, eu ia dizer, não é uma questão de chocar, está dentro da autonomia, mas lamento-a profundamente, não teria problemas em defender João Ferreira, ou agora João Oliveira, se fosse caso disso, entendendo neles uma capacidade reivindicativa para o país, ainda com divergências ideológicas assinaláveis, mas é preciso termos em consideração que o Parlamento Europeu tem uma escala e tem, aliás, as instâncias europeias no seu todo, quero eu dizer, têm uma escala muito maior do que o todo português. Nós em Portugal elegemos 21 eurodeputados, a verdade é que das centenas e centenas de deputados há um facto que é inegável e que não é muito latente na leitura de gráfico, mas que é preciso ser destacado. A extrema-direita é hoje quase maioritária. E apesar de tal facto parecer difícil de assinalar nos gráficos, se forem ver bem, a verdade é que a maneira como os gráficos são distribuídos ilude, porque há um conjunto de partidos que estão colocados como os outros, ou como não identificados, ou divididos entre duas famílias de ultradireita. Acho que aqui o Partido Comunista falta mesmo à chamada, não à chamada do Partido Social Democrata Europeu, do SD ou do PPE, mas à chamada de placar
a ultradireita na Europa. E esta placagem tem uma razão de ser, é que a única forma de manter as instâncias europeias afastadas do populismo, com todos os poderes que a União Europeia tem, e até no momento de alargamento, onde sabemos que existe uma predisposição de partidos que outrora foram soviéticos, historicamente falando, há muitas décadas atrás, terem hoje em dia viragens de extrema-direita. Atenção, nenhuma destas leituras tem a ver com o Partido Comunista Português, é apenas um facto histórico e inegável que podemos ver nos países do alargamento, uma enorme expressão destes países outrora soviéticos para a ala mais de ultradireita, e é aqui que António Costa é de facto um homem-chave. Chave pela sua competência, chave por aquilo que já deu a Portugal, chave por ser capaz de negociar em situações por vezes muito adversas e onde nós se esquecerá de como, em termos do PRR, foi relevante podermos ter o empenho de António Costa nessas negociações, pois hoje em dia serão executados por câmaras do PS, do PSD, da CDU, enfim, é um bocadinho irrelevante aquilo que António Costa conquistou naquela altura com a emissão conjunta de dívida para o relançamento da economia, daquilo que teve a ver também com as negociações que tiveram a ver com a aquisição de vacinas em conjunto, e aqui eu penso que seria uma enorme mais-valia para Portugal, que António Costa pudesse ocupar este cargo, mas chamo também a atenção do seguinte: muitas vezes até por intervenção do Sr. Presidente da República, damos quase por adquirido que aquele é um lugar que está reservado a António Costa, e não é. Há negociações duras, a Primeira-Ministra da Dinamarca, por exemplo, também tem as suas pretensões, e a verdade é que é preciso ter prudência, porque estas coisas não são coisas simples, envolvem muitos países, envolvem muitos governos, envolvem muitas realidades socioeconómicas e, portanto, julgo que era bom para Portugal que tudo corresse bem. Enfim, lamento que o Partido Comunista Português não apoie António Costa, mas também tendo em conta que o Partido Comunista tem um eurodeputado em 711 ou 720, também não seria correto culpar o Partido Comunista só uma coisa corresse menos bem, as coisas são o que são, e portanto há que respeitar a posição do PC, mesmo que eu não a compreenda inteiramente, porque por vezes a ideologia não é tudo. Paula Santos, aceita esta crítica de que o Partido Comunista está a faltar à união contra a extrema-direita na Europa? Bom, essa crítica não é de forma alguma para o Partido Comunista Português, porque se há partido que ao longo da sua história demonstrou por diversas vezes, mesmo em momentos extremamente difíceis, a sua luta, a sua combatividade às forças de extrema-direita fascista, foi de facto o PCP ao longo da nossa história. E, portanto, atenção, Paula, que eu não quis pôr isso em causa, que deixe-me dizer-lhe com todo o respeito histórico pelo PC, não foi a minha intenção. É preciso que fique claro. Eu subscrevo isso de qualquer forma para ser claro. Portanto, essa referência que fez, de forma alguma, não é para o PCP, nem aceitamos de forma alguma essa observação que foi feita por parte de André Pinotes Batista. Mas há aqui uma questão que eu gostaria de colocar, que tem passado ao lado até das diversas reuniões do Conselho Europeu, porque a verdade é que a falta de resposta aos problemas sentidos pelos povos dos diversos Estados-membros que integram a União Europeia, o agravamento das condições de vida, o aumento do custo de vida, as desigualdades a crescerem, as injustiças, e o facto de não haver resposta, isso cria o caldo para o crescimento dessas forças políticas reacionárias e de extrema-direita. Nós, em diversos momentos, aliás, se houve um debate, quer sobre o agravamento do custo de vida, quer sobre o impacto do aumento das taxas pelo BCE, em particular na habitação, e foi um debate onde pudemos propor, foi no Parlamento Europeu, foi por iniciativa dos deputados do PCP no Parlamento Europeu, porque o Conselho Europeu passou ao lado todas estas questões e nós questionámos diversas vezes, até nos debates na Assembleia da República, de preparação das diversas reuniões do Conselho Europeu, foram questões que colocámos em cima da mesa perante o agravamento das desigualdades, o crescimento da pobreza, mais dificuldades. Então, mas a União Europeia não tem nada a dizer relativamente a estas matérias? Então, perante o agravamento das taxas de juro e o aumento, as decisões do BCE e o impacto que nós vemos no nosso país, então a União Europeia não
tem nada a dizer sobre estas matérias. E depois, ao mesmo tempo, o que é que se vê? É para os trabalhadores, para os povos mais dificuldades, mas para as multinacionais, os benefícios e o favorecimento continua. E são, de facto, este profundo contraste e estas desigualdades e estas injustiças criam, de facto, este caldo. Mas permitam-me que diga, quer por parte dos deputados do PS, do PSD e do CDS no Parlamento Europeu, mas também dos partidos, desses mesmos partidos, a verdade é que também não têm levado estas questões. E mesmo o próprio governo, quer o anterior, o atual está há menos tempo, mas nós já tivemos a oportunidade também de colocar estas matérias, o que é que tem colocado para defender o nosso país, para defender a nossa população. Estou a falar de questões concretas da vida das pessoas e que são o que as pessoas sentem no seu dia-a-dia. E, portanto, quando nós colocamos aqui a questão dos conteúdos, tem também a ver com isto. Quando nós colocamos a questão das opções políticas, tem a ver com isto, que fique claro. Não se trata, a questão aqui, eu já creio que vou reiterar novamente, a questão aqui não é de apoiar ou deixar de apoiar. A questão aqui é quais é que são as orientações e os caminhos. E a verdade é que vemos, do ponto de vista das decisões e das orientações da União Europeia, insiste-se num caminho, numa fuga em frente, ignorando todos estes problemas sentidos pelos trabalhadores e pelos povos, para continuar a favorecer quem tem sempre sido favorecido ao longo destas décadas, são de facto as multinacionais, os grupos económicos, e portanto, com isto naturalmente não podemos estar de acordo. Vamos passar já para o segundo tema de hoje, mas perguntar ainda a Paulo Cunha, porque a seguir tenciono dar a palavra ao André Pinotes Batista para o segundo tema. Paulo Cunha, ainda algum comentário sobre esta questão da candidatura de António Costa ao Conselho Europeu? Não, da minha parte não. Penso que então avançamos. Fica absolutamente claro. Eu queria só acrescentar uma coisa, só para clarificar. Muito rapidamente, André, para Muito rapidamente. Eu quero só dizer à Paula Silva, com toda a frontalidade que eu tento utilizar nas minhas intervenções, que não se trata da avaliação histórica do Partido Comunista da Resistência ao Fascismo. Trata-se de eu achar que, neste momento, à data de hoje, estão a falhar à chamada de uma luta que eu considero importante. Não confundir isso com uma coisa diferente, que era desrespeitar a história do Partido Comunista da Resistência, e isso não o faço, nunca o fiz, e não é agora que o começarei a fazer, mas neste momento, de facto, é a minha opinião, mesmo não aceita, Paula, claro, isso faz parte da dialética política, apenas para clarificar isto. Vamos então passar ao segundo tema de hoje, o Plano do Governo para a Educação, que foi apresentado na semana passada pelo Ministro da Educação, e o objetivo geral é reduzir fortemente o número de alunos que ficaram sem aulas a pelo menos uma disciplina. No ano letivo que terminou agora, quase 1000 alunos nunca tiveram aulas a pelo menos uma disciplina, e o Governo quer reduzir esse número em 90%. Entre as várias medidas apresentadas, há uma que passa pela contratação, o recrutamento de 200 professores reformados. Há também um reforço de ajudas de custo para professores deslocados. Há a contratação de 140 técnicos superiores para auxiliarem nas escolas. Há também incentivos e a permissão para que alunos de mestrado, de doutoramento e outros investigadores da carreira docente possam dar aulas. E há também um outro conjunto de medidas, por exemplo, a criação de uma bolsa de horas de crédito com 3.000 horas para permitir agregar horários, e entre outras coisas. Eu começava por André Pinotes Batista. Reconhece que este conjunto de medidas tem capacidade para atacar este problema? Bom, antes de mais, eu permitia-me uma nota sobre a forma como a AD tem encarado um conjunto de problemas e que tem a ver com o facto de, durante demasiado tempo, e este governo, apesar de ter tomado posse há pouco tempo, ainda não inverteu isto, ou, para ser justo, são poucos os ministros que já inverteram isto, que é, durante muito tempo, a AD habituou-se a tratar... Penso que deixou de ouvir o André Pinotes Batista, sim. Digam-me só onde, peço desculpa. O André estava mesmo ainda na introdução a dizer que há aqui um conjunto de matérias em que a AD se tem limitado e a desenvolver. Ok, vou sintetizar então de uma forma que me parece
vai ao encontro do que estava a dizer. Obrigado. A AD ainda não se ambientou à ideia de que os problemas estruturais são mesmo estruturais. Para ser justo, eu não posso dizer que todos os ministros padeçam deste mal. E o Ministro da Educação acontece de ser um dos raros casos, ao contrário da sua colega da Saúde, da sua colega do Trabalho e Segurança Social, da sua colega da Justiça, da sua colega da Administração Interna, parece ser um ministro que tem um bocadinho uma compreensão um bocadinho maior relativamente ao que são problemas estruturais de facto. Eu tenho que fazer esta justiça, porque o nosso papel é ser oposição, criticamos, mas como é evidente tem que haver também aqui um pendor de justiça nas coisas que dizemos. Agora, o que é que se repara quando se vê estas soluções? Aquilo que a AD tem feito é tentar dizer que as soluções eram todas... antes era tudo muito fácil e agora começa-se a perceber que, se calhar, por algum motivo, os problemas eram estruturais e complexos e carecem de tempo. Aqui, nós vemos, por exemplo, isso quando se diz em ir buscar os professores, perdão a expressão de ir buscar os professores que se reformaram. Ora, isto era o tipo de medida que a AD tinha todo o panfleto preparado, toda a frase feita preparada para criticar. Mas nós sabemos que, face ao estado de necessidade em que se encontra por anos de não investimento, sobretudo numa proposta que o PS tinha, e Pedro Nuno Santos frisou muitas vezes, que é tornar a carreira mais acessível. Não era só a questão de recuperar o que tinha sido perdido, era tornar a carreira docente mais acessível logo no primeiro escalão. Eu ainda sou do tempo, e não foi assim há tanto tempo, em que a AD defendia, no Necrado defendia, que existiam professores a mais. Ora, nós sabemos hoje, e vemos pela ação deste ministro, que não só não existem professores a mais, como existe até um desespero em tentar agarrar qualquer pessoa para tal. Agora, chama a atenção do seguinte: quando uma das medidas é 1 milhão de euros de horas extra, isto na escala nacional é, lamento, em termos da física, é desprezível. Desprezível na dimensão, não confundir com desprezável. É desprezável, quero dizer, não desprezível. Quer dizer, não conta. 1 milhão de euros não faz diferença. 1 milhão de euros, sendo muito da escala de quem nos ouve, sendo muito da escala, talvez, da maior parte das autarquias, quando nós falamos de todo o corpo docente, e 1 milhão de euros em horas extra é uma das medidas. Ora, a fadiga dos professores, o excesso de aulas, tudo aquilo que era dito da degradação, nada disso é combatido com 1 milhão de euros de horas extra. Portanto, dizer o seguinte: nota-se de facto o esforço na área da saúde, mas é um esforço em que, se formos ver, não há muita diferença daquilo que tinha vindo a ser concertado. E, portanto, tem que haver aqui um olhar mais estratégico, e esse olhar mais estratégico, na minha opinião, passa sobretudo pela medida que o Partido Socialista, e não só, mas o Partido Socialista, no caso, tem defendido, de melhorar o acesso à carreira docente. Uma das boas medidas tem a ver com o facto, eu queria destacar esta, porque vai em contraciclo com muito militante do PSD, vai em contraciclo com muito do burburinho que alguns ministros e algumas figuras gradas, nomeadamente Pedro Passos Coelho, alimentam, é o facto de haverem bolsas para migrantes, poderem integrar-se, tirarem formação e poderem ser docentes num curto, médio espaço de tempo. Isto é, no fundo, qualificar alguns dos fluxos migratórios, sobretudo aqueles que têm acordo da CPLP, com os quais partilhamos língua, de forma a podermos combater estas carências. Agora, nota-se o quê? Nota-se um plano de emergência em que eu lamento, mas temo que estas medidas sejam de grande alarde no momento do anúncio, mas depois daqui a uns tempos percebemos que são insuficientes, porque tem que haver uma abordagem estrutural. Estrutural é melhorar carreiras e é formar mais gente. Não há outra forma a dar que não seja essa. Paulo Edson Cunha, imagino que tenha um pensamento distinto deste que veio apresentado por André Pinotes Batista. Quer explicar-nos por que razão é que acha que este plano de emergência pode resolver estes problemas mais prementes da educação já no próximo ano letivo? Eu acho que há assuntos, em termos nacionais, que deviam merecer o máximo de concertação e o máximo de unanimidade possível, e deixarmos um bocadinho a política ou a politiquice de parte. E neste caso, a saúde e a educação estão entre esses dois pilares que deviam merecer este tipo de concertação que eu digo. Daí que eu não discordo por discordar do André, bem pelo contrário. E também não queria entrar dentro daquilo que hoje em dia acaba por ser um bocadinho chavão, mas também nós não conseguimos fugir muito disso face à intervenção que o Partido Socialista tem tido na Assembleia da República e também no espaço mediático, de perguntar porque é que o Partido Socialista, que tem tão boas ideias, porque é que não as conseguiu pôr em prática e trouxe e deixou o Estado da Educação, como deixou outros
setores da nossa sociedade no estado em que está. Porquê é que não conseguiu encontrar esta solução? Bem, em primeiro lugar, como eu estava a dizer, nem tudo é culpa do Partido Socialista. Há aqui assuntos que têm a ver, problemas estruturais que são muito difíceis de resolver. É verdade que aquela frase do então Ministro Nuno Crato, que havia professores a mais, efetivamente não existem, e sobretudo em algumas disciplinas o envelhecimento dos professores tem sido bastante acelerado e as reformas, e tem entrado em reforma muito depressa, e neste momento não há uma renovação efetiva, e todos esses problemas ao longo dos anos cavaram um fosso que neste momento é difícil de resolver. O que eu diria destas medidas do Governo? Em primeiro lugar, apoio a maioria delas, sendo que muitas das medidas nós conseguimos compreender que são medidas para o imediato, mas nós também, quando julgamos a política de alguém ou quando julgamos uma decisão de alguém, devemos julgar em todo o seu contexto. E também eu não posso deixar de dizer, mais uma vez, não posso deixar de dizer que este Governo ainda não tem 60 dias, já não dizemos 30 dias, mas este Governo está no início do seu mandato e tem problemas urgentes para resolver, apareceram-lhe problemas urgentes para resolver e está a resolver da melhor forma possível. Eu percebo quando o André Pinotes Batista diz que 1 milhão de euros à escala de que nós estamos a falar pode ser pouco. Simplesmente o André não disse uma coisa que era importante, é que este 1 milhão de euros vem acompanhado com muitas outras medidas pequenas. E todas estas medidas que foram tomadas, a soma dessas medidas, poderão fazer com que, porventura, esse 1 milhão de euros, não sei se serão necessários ou suficientes, mas pelo menos que sejam 1 milhão de euros que ajudem, sobremaneira, aqui a resolvermos o problema. Portanto, como eu dizia, nós estamos numa questão que é um desígnio nacional, nós não podemos esquecer isso. Vai requerer um enorme esforço de toda a nossa sociedade. As medidas, da forma como as foram tomadas, é quase um apelo a que se tente encontrar soluções dentro daqueles que já se reformaram, chamando-os novamente à liça. E para isso também há um orçamento próprio para esse tipo de professores. Aceitando professores de língua portuguesa, mas professores estrangeiros que tenham equivalência para isso. E, sobretudo, uma medida que tem a ver com a questão dos mestrados e este tipo e doutoramentos, este tipo de solução que foi encontrada. Eu posso dizer que eu tinha conhecimento de muitos casos de pessoas sem informação adequada que estavam a ser chamadas para dar aulas. Na prática, estava a acontecer muito pior do que isto, que são as soluções que me parece que estão aqui a serem encontradas para resolverem problemas estruturais, como disse, mas problemas que, com certeza, muitos deles vão conseguir ser resolvidos no imediato. Só uma palavra final. Para uma situação que eu ouvi, eu tentei ver atentamente qual foi a reação dos professores a estas medidas e achei curiosa uma das reações que eu vi, é que dissessem, eu vi um professor dizer, se nos desburocratizassem aquilo que é o nosso trabalho, faziam melhor. E eu acho que também há essa tentativa. E quando nós estamos a falar destes técnicos superiores que estão a ser contratados, é também num sentido de ajudar os professores. Mas eu chamava a atenção que este pormenor do trabalho administrativo lateral que os professores têm é um trabalho e é que merecerá muita atenção, com certeza, do próximo Ministro. Muito obrigado. Paula Santos, como é que avalia estas medidas que foram apresentadas? Parecem-lhe boas soluções ou não acredita nisso? Bom, aquilo que foi apresentado pelo Governo não dá resposta aos problemas estruturais na escola pública, mas indo ao concreto a esta questão que é a falta de professores. Porque é que os professores procuraram outras soluções para a sua vida e abandonaram a escola pública? Porque não se sentiam valorizados, reconhecidos na sua carreira, no seu trabalho. Houve uma profunda desvalorização da profissão. Olhamos para este conjunto de medidas que foram apresentadas na semana passada e a verdade é que não vislumbramos uma
para valorizar as carreiras, para valorizar a profissão, para valorizar os salários, para garantir condições de trabalho. Porque estas é que são as questões de fundo com as quais estamos confrontados hoje. Tentou-se aqui, de certa forma, tapar o sol com a peneira, mas a verdade é que os problemas vão continuar a existir. Eu vou dar só aqui alguns exemplos. E já agora, para recordar, na altura, o Ministro da Educação, Nuno Crato, não disse só que havia professores a mais, convidou-os mesmo a emigrar. E foi um governo, de facto, de profundo ataque, quer aos direitos dos professores, aos direitos dos trabalhadores da educação e à escola pública. Por outro lado, o Partido Socialista, ao longo destes últimos anos, dispunha de condições para resolver estes problemas e não os resolveu. Esta é que é a verdade, e o problema foi-se agravando. Em 2023, ainda aqui dando 2 ou 3 exemplos concretos, em 2023 aposentaram-se mais 3.500 professores. Em 2024 prevê-se que se aposentem cerca de 5.000 professores. Ora, são professores que estão em condições de se aposentar e não será com as medidas que o Governo anunciou, muito provavelmente irão continuar na escola pública, nem com as medidas que o Governo anunciou, que se vai conseguir substituir estes professores que se irão aposentar, porque além de haver uma carência já de mais de 30.000 professores, todos os anos, aliás, e prevê-se que nos próximos anos o número de professores em condições de se aposentarem é de facto muito, muito significativo. Portanto, este conjunto de medidas não vai resolver o problema de fundo. Vamos continuar com esse problema de fundo. Enquanto não houver, de facto, uma forma decidida, em processo negocial, obviamente, com os sindicatos, mas a valorização da profissão, do salário, da carreira, das condições de trabalho, muito dificilmente se vai conseguir, não se vai conseguir, aliás, permita-me que corrija, não se estão criadas as condições para que se resolva este problema. E este é um problema muito sério, porque são, de facto, milhares de estudantes, todos os anos, que não têm e que terminam o ano letivo sem terem todos os professores a todas as disciplinas. Há estudantes que terminaram o ano letivo e houve disciplinas que não, houve pelo menos uma disciplina que não tiveram professor. E isso é, de facto, extremamente negativo. Este é um problema que já estava identificado há muito e que não se resolveu. Permita-me a expressão, foi-se empurrando o problema com a barriga e estamos hoje na situação em que estamos. Mas da parte deste governo, a verdade é que não vemos também daquelas que são as opções, sim, porque são opções, estas não constam lá. E porquê é que não constam? Mas o que é que impede o governo de avançar para a valorização da carreira, da profissão, dos salários, das condições de trabalho, quando se sabe que é isso que vai permitir, de facto, atrair mais jovens para a profissão e que vai permitir termos os professores que são necessários na escola pública? Passamos então para o terceiro e último tema que temos para o programa de hoje. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse na quarta-feira na Assembleia da República que a responsabilidade das escalas de verão é das administrações dos hospitais. Até disse que, traçando um paralelo com a TAP, que pretender que seja o Governo a fazer as escalas é como se tivesse que ser também o Governo a fazer as escalas na TAP, por exemplo. Sim, André, quer... Não, peço desculpa. Não, estava a corrigir o meu som. Peço imensa desculpa. Sim, sem problema. A Ministra, além de responsabilizar as administrações hospitalares, também disse que, também criticou os gestores, dizendo que temos lideranças fracas. Esta é uma crítica que depois a Associação dos Profissionais da Administração Hospitalar também, de certa forma, caucionou ao dizer que apenas 20% dos gestores são administradores de carreira, a esmagadora maioria são nomeações políticas. Começava desta vez por Paulo Edson Cunha. Revê-se nesta posição, nestas declarações da Ministra da Saúde? Francisco Rito, aqui não é uma questão de nos revermos ou não. Cada ministro tem um estilo próprio de falar, como nós, enquanto deputados, cada um de nós tem um estilo.
A ministra, já percebemos que, usando uma expressão muito popular, tem pelo na venta, e vai ser uma ministra que vai tentar marcar toda a legislatura com este tipo de postura. Agora, a grande verdade, vamos ver é se a ministra, o que ela disse, efetivamente é correto ou não é correto. Muitas vezes é necessário dar aqui um abanão. Eu não conheço as circunstâncias, nem sequer, tampouco é da minha comissão de saúde, e não conheço as circunstâncias efetivas, para além daquilo que vem na comunicação social, porque é que ela disse, referindo-se, se estiver a referir àquela em concreto, àquela administração hospitalar. Mas eu acho que, mais do que tudo, a Sra. Ministra estava, antes de mais nada, a tentar dar um abanão ao sistema. Se as palavras são mais ou menos felizes, as consequências políticas também serão sobre ela que irão incidir, e também as principais consequências, pelo menos daquelas que são consequências políticas diretamente para o seu setor, são para as mesmas. Agora, é muito mais importante nós destacarmos, em vez das palavras da Sra. Ministra, porque é que a administração hospitalar, também usando, se me permitirem, mais uma expressão popular, mas enfiou a carapuça e demitiu-se. E temos de perceber se a frase era dirigida para eles em concreto ou se era dirigida para todos. De qualquer forma, eu penso... O Edson Cunha está-se a referir ao Conselho de Administração do Hospital de Viseu, que se demitiu na sequência destas declarações da Ministra. Exatamente, era de Viseu que... de qualquer forma, eu penso que, eventualmente, é um pouco exagerado, mas, como disse, as consequências serão, sobretudo, para a própria. Agora, a grande verdade é que estamos também aqui, neste Ministério, e relativamente a este tipo de situações, a tratar de mais um problema estrutural, e eu até diria o principal problema que este Governo tem em mãos, e que talvez o mais difícil de conseguir tratar, porque do ponto de vista estrutural parece-me extremamente difícil de resolver este problema. É verdade, e consigo adivinhar, semana passada o André tentava adivinhar aquilo que eu iria dizer, eu consigo adivinhar mais ou menos aquilo que vão dizer relativamente à intervenção da AD, é que o Governo prometeu resolver o problema, e eu penso que está a tomar medidas no sentido de apresentar essa solução, e apresentar essa solução o mais celeremente possível. As medidas ainda são muito recentes, nós não conseguimos neste momento avaliar se são corretas, se não são corretas, o tempo dirá, mas que é necessário aqui um enorme esforço, e seria necessário um enorme esforço de toda a sociedade civil, de todos os partidos políticos, era muito mais importante do que aquilo que, eventualmente, os partidos possam ter a tentação de fazer, que é a política. E, neste caso, a política vai-se fazer à custa de pessoas, o que será sempre lamentável. André Pinotes Batista, além daquilo que aqui já referimos, no âmbito desta polémica com os administradores hospitalares, o Governo tem também no seu plano, no seu programa de Governo, a revisão da carreira dos administradores hospitalares, e a Ministra também falou que há a intenção de criar comissões para avaliar e auditar o trabalho das administrações hospitalares. Concorda que esta é uma área em que é necessário fazer alguma coisa? Nós não estamos bem servidos com as administrações hospitalares e com o modelo que temos em Portugal? Eu, antes de mais, quero dizer que a Sra. Ministra Ana Paula Martins vai ser uma eterna dor de cabeça para a bancada do PSD, para Luís Montenegro. Não quero ser precipitado no julgamento, aliás, vou tentar ser benévolo e não dizer já hoje o enorme erro de casting que foi escolher alguém tão impreparado, tão arrogante e tão pouco dialogante. Mas eu quero ilustrar porque é que estou a dizer isto, para não ser apenas uma proclamação de um deputado da oposição. Ana Paula Martins começa o seu mandato por exigir a quem estava a conduzir uma reforma, Fernando Araújo, diretor do executivo do SNS, a exigir que lhe fosse apresentado um documento que não existia, segundo ela, e afinal de contas esse documento não só existia, como era de sua responsabilidade. E o que diz hoje Ana Paula Martins relativamente àquilo que são as escalas de verão,
diz que era o que faltava ser uma responsabilidade do Ministério tratar deste assunto. Ora, portanto, isto, na minha opinião, agora citando uma expressão de Paulo Edson Cunha, não se trata de pelo na venta, trata-se de irresponsabilidade política e não só porque nós aqui, quando estamos a falar de saúde, estamos a falar também de colocar em diálogo um conjunto vasto de entidades, enfermeiros, médicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, os próprios gestores. A afirmação de que os gestores não têm qualidade. Bem, antes de mais, relembrar que esta senhora ministra foi mesmo uma nomeada do anterior governo e, portanto, essas generalizações calham-lhe mal na justa medida em que se poderiam aplicar ela própria e que, aliás, Paulo Martins tem feito um esforço grande para que lhe possamos dizer que sim, de facto, nem todas as escolhas foram felizes. Por exemplo, a sua parece manifestamente infeliz. Mas mais, nós estamos a falar de um anúncio, de um plano de emergência que não tem metas, que não tem custos. Ora, isto é uma coisa absolutamente inacreditável. Depois de anos a aumentarmos aquilo que foi a resposta do SNS, e há uma coisa sobre a qual nunca é demais repetir. Há mais produção de cirurgias, há mais produção de consultas, há mais produção hospitalar. E as pessoas perguntam, bem, então se há tudo isso mais, porque é que existem carências? Porque temos uma população cada vez mais envelhecida, porque tivemos uma pandemia da qual tivemos que recuperar e, como tal, estava a ser operado um conjunto de medidas estruturais. E lá está, esta conversa de dizermos que os socialistas não fizeram. Os socialistas acertaram em muita coisa, falharam noutras, mas naquilo que era estrutural, por exemplo, no SNS, o regime de dedicação plena estava a dar resultados. Aliás, ele vai ser mantido, há muita coisa a ser mantida, e, portanto, fica mal à senhora ministra ter esta postura arrogante, quando, na verdade, muitas coisas a senhora ministra dá-lhes continuidade. E bem, o que depois não cola é a arrogância. Dizer o seguinte, para ficarmos conversados sobre que tipo de política é esta senhora ministra e que tipo de política retórica ela tem seguido, uma das coisas que se tentou fazer, e que se não fosse a comunicação social, justiça seja feita, porque o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, o PS, todos tentaram, mas é preciso dizer que a comunicação social teve aqui um papel essencial, era omitir os serviços que estavam fechados e que não estavam fechados. Nós ouvimos na passada semana, eu tive a oportunidade de ver nas redes sociais, um deputado do PSD dizer que em determinados momentos estiveram fechadas todas as maternidades do distrito. Isto é falso. É confundir as urgências de obstetrícia e algumas urgências com o fecho de todas. Isto nunca aconteceu. Nem aconteceu na altura, nem acontece agora. Mas há uma questão que tem que ser dita. Eu não tenho que fazer o trabalho de Paulo Edson Cunha, nem nenhum deputado do PSD. Durante 8 anos e meio estive na posição de ser deputado da posição, ou seja, suportar as medidas do governo, umas mais corretas, outras menos corretas. Eu não louvo o trabalho, ainda bem que o Paulo Edson Cunha não está nesta comissão, eu não invejo de forma nenhuma o trabalho que vai ser defender uma senhora ministra que tem esta postura, esta forma de agir, porque acho que de facto vai ser muito complicado poderem fazer face a tanta, pelo menos, arrogância. Se compensar em competência a arrogância que tem, bem, podemos lhe perdoar uma pela outra, mas os primeiros sinais não é isso que dizem. E a nota final, e eu penso que aqui pelo menos eu e a Paula estaremos mais próximos que nos outros debates, que ninguém tenha dúvidas. A senha deste governo e desta senhora ministra é privatizar o Serviço Nacional de Saúde lentamente. E eu vou explicar porquê. Mesma frase. Mas muito rapidamente, André, estamos a chegar ao final e já temos que ouvir a Paula Santos. Muito rapidamente, eu já disse tudo o que queria dizer, só esta frase. Diz a senhora ministra, não somos o Ministério do SNS, somos o Ministério da Saúde. Ora, pois bem, todos sabemos isso, mas quem diz isto não tem em Portugal condições de liderar o Ministério da Saúde. Paula Santos, aceita essa ideia de que as escalas de verão devem ser feitas pelas administrações hospitalares e reconhece que precisamos de mudar o modelo de nomeação das administrações ou não é verdade que exista um problema nessa matéria? Bom, permita-me fazer algumas referências neste pouco tempo que tenho. Não há dúvidas que este Governo tem um projeto muito claro para o Serviço Nacional de Saúde e o projeto que tem é o seu desmantelamento para entregar aos grupos privados que lucram com o negócio da doença. É verdade também que o Governo do Partido Socialista, ainda agora André Pinotes Batista fez a afirmação que fez, mas é verdade que o facto de não ter tomado as medidas que seriam necessárias para contratar e fixar os profissionais de saúde no SNS foi cúmplice também desta estratégia de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, porque este problema
poderia ter avançado e poderia ter, no que diz respeito com carreiras, salários. Aqui, como na educação, estamos perante problemas estruturais e que se prendem muito, por um lado, com a valorização dos profissionais de saúde. E porquê é que nós colocamos isso? Porque o valorizar é o que permite fixar no SNS. E fixar no SNS é o que permite que os utentes tenham médico e enfermeiros de família. É o que permite que as consultas, que as cirurgias, que os tratamentos e os exames sejam a tempo e horas. É o que permite que os serviços, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, das unidades hospitalares, funcionem de forma adequada. Ora, aquilo que nós vemos é exatamente o contrário. Também da parte do Governo, aquilo que foi anunciado em termos de plano de emergência é, na prática, um plano de negócios para os grupos privados que lucram com a doença, como aqui já fiz essa referência. Há várias, a Ministra, com aquela afirmação naquela audição na Assembleia da República, o que fez foi sacudir as suas responsabilidades, porque é preciso ter presente que as unidades hospitalares não têm autonomia para contratar o número de profissionais de saúde que precisam. Esta é que é a realidade. E as contratações que são feitas ficam aquém daquelas que são as necessidades. Há médicos que estão a sair do Serviço Nacional de Saúde, terminaram o seu internato médico agora e que estão a sair porque ainda não foi lançado o concurso para a sua contratação. E sim, em termos das administrações hospitalares, nós defendemos de facto um modelo diferente. Nós apresentámos na anterior legislatura uma proposta de alteração ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, em que uma das propostas que avançávamos era de facto o avanço para uma gestão democrática, que o diretor executivo dos ACES e o presidente do Conselho de Administração dos hospitais fosse por concurso público e os demais membros da administração e da gestão clínica fossem eleitos, e que permitiria, de facto, também ao nível das unidades de saúde ter uma maior participação, envolvimento e gestão democrática também, gestão democrática dessas mesmas unidades. Ora, aqui o que é necessário? Eu já fiz essa referência e vou terminar com esta nota. Aquilo que é necessário é, de facto, valorizar os profissionais de saúde, porque é inaceitável a situação que temos, nós só conhecemos a escala agora, a que foi publicada é até o dia 20 de junho, até quinta-feira, e aquilo que vemos é que, por exemplo, o Hospital do Barreiro, as urgências de obstetrícia e de pediatria estão fechadas todos os dias. No Hospital Garcia da Horta, a urgência de obstetrícia está também fechada todos os dias. E no Hospital de Setúbal, há dias em que está fechada a de obstetrícia, há outros dias em que fecha à meia-noite ou às 21 horas. Isto não é solução. As pessoas precisam ter confiança, precisam ter segurança. E para fixar os profissionais de saúde no SNS, porque é isso que permite que os serviços funcionem de forma adequada, é necessário valorizar as suas carreiras, os seus salários, os seus direitos, garantir condições de trabalho. O que é que o Governo está a fazer para isto? Daquilo que foi anunciado, não se vê. E, portanto, não está a fazer aquilo que é necessário para, de facto, resolver os problemas no Serviço Nacional de Saúde. E chegamos ao fim do programa de hoje. A Semana Política volta na próxima segunda-feira. Agradeço a Paula Santos, a André Pinotes Batista e a Paulo Edson Cunha. Esta edição repete ainda terça-feira às 3 da tarde e desejo uma boa semana a todos os ouvintes, também aqui aos participantes. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.